Falarmos de um conteúdo, de um tema muito importante, que é sobre planejamento. Então, é um tema que eu gosto muito, é um tema que realmente faz muita diferença dentro das empresas, dentro dos negócios. Eu vou começar falando, contando na verdade uma história para vocês, uma história muito interessante. A maioria de vocês talvez não me conhece, alguns me conhecem apenas pelas mídias sociais, algumas pessoas conhecem um pouquinho da história. E antes de eu entrar no planejamento em si, eu quero que vocês saibam, eu quero falar o porquê que planejar é tão importante e por que eu escolhi esse tema para hoje, para o nosso encontro de hoje. Então, para eu falar de planejamento, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Eu quero contar para vocês como a mentoria de negócios, que é o trabalho que hoje eu e meu marido realizamos, surgiu na nossa vida. Então, em 2006, para ser bem específica, em 2006, há 14 anos atrás, na verdade essa história começa antes, tá? Eu vou começar ela antes, desde o início para vocês entenderem. Eu sou a filha mais nova de 6 irmãos. Eu nasci numa família extremamente humilde, então quem conhece sabe que nós somos aí de uma família extremamente humilde. E desde muito pequena, de idade, enfim, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou baixinha, mas desde muito cedo eu sempre comecei a me questionar por que tinha pessoas que tinham muitas coisas na vida e outras nem tanto. Naquela época, quando criança ainda, eu olhava para as minhas amiguinhas dentro da escola e na minha época de escola, tinha toda aquela questão do lápis de cor da Faber, e naquela época a Faber-Castell era como se fosse uma ostentação, E por que tinha algumas que tinha e eu não? Por que algumas tinham tantas coisas como roupa, tênis, materiais e eu não? E desde muito pequena eu comecei a me questionar, então por que algumas pessoas tinham mais e outras não? Por que alguns tinham resultado e outros não? E o tempo foi passando e essa pergunta nunca saía da minha cabeça. O tempo foi passando. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar fora, para poder comprar aí algumas coisinhas que eu queria, porque meus pais só tinham condições de dar o básico. E foi então também que eu decidi estudar. 2006 especificamente foi quando eu decidi ingressar na faculdade, foi quando eu terminei o 2º grau e fui para a faculdade. Quando eu fui para a faculdade, eu sempre falo que eu quase matei meus pais do coração, porque quando eu falei que eu ia estudar, ia fazer uma graduação, e eles falaram assim: Leila, como? Nós não temos como te ajudar, filho de pobre não estuda. Mas eu tinha um sonho, e eu falei assim: não, eu sempre acreditei que o estudo, que o conhecimento realmente proporciona com que nós vamos mais longe. Eu sempre acreditei que o conhecimento faz com que nós tenhamos muito mais resultado, muito mais retorno na nossa vida. E foi então que eu decidi fazer psicologia e com todas as dificuldades eu entrei e ingressei na faculdade. Naquela época, 2006, eu me recordo muito como se fosse hoje, eu não tinha nem R$690 que era para pagar a mensalidade. Eu já trabalhava na época e meu salário dava apenas para pagar o ônibus, para ir para Mafra, que era R$105 na época. E em 2006, se formar, concluir os 5 anos de faculdade, era praticamente impossível. 2006, estar formado em 2010 era praticamente impossível diante do cenário e da situação que eu vivia. Mas eu tinha um sonho. E eu falei assim: eu não vou desistir sem antes tentar. E foi então que eu me dediquei. Durante 5 anos, foram sim os 5 anos mais difíceis que eu considero da minha vida, sem dinheiro, acumulei muitas dívidas. Para quem não sabe também, foi em 2006 que eu conheci o Anderson, meu marido. Não foi na faculdade, então eu vou contar para vocês. Nós nos conhecemos naquela época na sala de bate-papo da UOL, e ele também não tinha condições, dinheiro aí para me ajudar, mas enfim, ele sempre acreditou em mim e as coisas foram acontecendo. 2010 eu me formei e junto com a formação vieram muitas dívidas. Eu saí da faculdade com muitas dívidas, mas o que aconteceu durante esse período para que eu conseguisse me formar?
algumas coisas foram importantes. Era eu e mais ou menos mais umas 3 meninas da minha sala que éramos extremamente humildes. A maioria da minha turma tinha muito dinheiro. E lembra-se o que eu falei no início, eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho, eu sabia que eu queria me formar. E eu vi uma oportunidade no meio daquele caos, no meio daquele desafio, e eu falei assim, por que não aproveitar e vender algo aqui para essa turma? E foi isso que eu fiz. Durante 5 anos, então, eu vendia joias, eu vendia lingerie, eu passei a vender muitas coisas. E eu digo que foi durante esses 5 anos que eu desenvolvi muito as habilidades de vendas. E vocês vão ver que vendas é um dos critérios bem importantes para um negócio bem sucedido. Chegou 2010, me formei. Quando me formei, a gente acredita que tudo está resolvido na vida e não. Aí que começa uma nova etapa. Foi em 2010 que eu olhei e falei, ok, eu vou agora para a área clínica, vou atender como psicóloga clínica. E assim eu fiz. Só que eu sabia que para eu ter sucesso no meu consultório, visto que eu já saí da faculdade com muita dívida, eu tinha que olhar para o meu consultório como uma empresa. Que eu precisava ter um funil de vendas, que eu teria que fazer todo um planejamento financeiro, que eu teria que ter essa inteligência emocional, que eu teria que ter toda uma estratégia para realmente fazer com que o meu consultório desse resultado. Fui estudar, busquei muito conhecimento e o meu consultório realmente começou a dar resultado. Foi então que alguns profissionais liberais naquela época começaram a me procurar e falando, Leila, me ajuda, o que você está fazendo? Falei, vem cá, e comecei a ensinar tudo aquilo que eu estava aplicando no meu consultório para esses profissionais. E o que foi incrível, que eles começaram a ter resultado e foi aí então que surgiu a mentoria de negócios na minha vida. O que eu percebi de 2006 até 2012, 2013, já tinha me formado e eu estava ensinando a partir de agora um método para as pessoas terem resultado como eu estava tendo resultado. 5 pontos que foram fundamentais e são 5 pontos que fazem diferença em qualquer negócio, em qualquer empresa. O primeiro ponto é você tem que ter muita clareza da onde você quer chegar. Quais são tuas metas, quais são os teus objetivos, onde você deseja chegar. O segundo ponto, você precisa ter inteligência emocional. Inteligência emocional não só nesse momento desafiador que nós estamos passando, mas a inteligência emocional enquanto você tem um negócio, você tem que ter a inteligência emocional o tempo inteiro. Porque uma empresa, ela não tem constância, ela tem os seus altos e baixos, né? É praticamente impossível uma empresa que consiga manter um faturamento que ele seja, né, constante. Ela tem esses altos e baixos e o dono de uma empresa, ele precisa ter muita inteligência emocional para conseguir manter firme diante desses cenários. Terceiro ponto, a importância de ter um bom controle e planejamento financeiro. Isso é muito importante e faz total diferença. Quarto ponto, precisa saber vender. Se você não sabe como vender, é complicado fazer o teu negócio crescer. Ou você tem pessoas, bons vendedores, ou você precisa desenvolver essa habilidade. E o quinto, que é o quinto passo do qual nós vamos falar hoje, é planejamento, que é o tema central da nossa live de hoje. E por que eu estou te contando essa história antes? Porque esses 5 pontos me fizeram sair de 2006, uma pessoa que tinha apenas um sonho de se formar, que em 2010 se formou, que em 2010 sonhava, porque em 2010 eu li um livro que se chama Desperte Seu Poder, Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, e tinha um capítulo desse livro que ele falava assim, escreva suas metas, para 1 ano, 5 anos e as metas de vida. E lá eu coloquei várias metas, que em 2010, quando eu coloquei essas metas, eu falei, quando eu me aposentar, provavelmente eu vou realizar todas essas metas. E sabe o que é interessante? 5 anos depois, eu tinha conquistado tudo aquilo que eu queria para uma vida. Tudo aquilo. Então, todos aqueles sonhos que eu tinha relatado, sonhos financeiros, bens materiais, carro, dinheiro, enfim, eu já tinha conquistado em 5 anos. E o que foi importante durante esse processo? Essas 5 etapas que eu falei para vocês, mas a principal delas, planejar. Você saber onde você quer chegar, mas criar essa rota. E o que aconteceu? Então, diante disso tudo, dessa transformação da minha vida, hoje, olhando 2006, 2020, 14 anos atrás,
eu já fui muito mais longe do que eu imaginei. Hoje eu tenho novas metas, né? Então, diante das novas metas, ainda tem muitas coisas para realizar. Mas o que eu quero dizer para você? Quais são as metas, os teus sonhos de vida? Quais são aquelas coisas que talvez nesse momento você olhe e talvez nesse momento você se questione se é possível ou não? Será que eu vou conseguir? Talvez quando você olha a curto prazo, realmente você fala, nossa, isso aqui parece impossível. Mas olha o termo que eu usei, parece. Porque se você cria, se você seguir o que eu te falar hoje, o impossível só será uma questão de tempo. Para mim, o impossível é só uma questão de tempo e de você ter disciplina e ação. E o que acontece? Com todas essas coisas que aconteceram na minha vida, eu, no fundo lá do meu coração, falei assim, eu tenho como missão de vida. E a minha missão de vida é poder contribuir com o maior número de empresários para que eles conquistem duas grandes liberdades. Quais são essas duas grandes liberdades? Liberdade de tempo e liberdade de dinheiro. Por que essas duas são importantes? Porque eu conheço muitos donos de empresa que têm muito dinheiro, mas não têm tempo. Em compensação, eu conheço outros que têm muito tempo e não têm dinheiro. O ideal é que você consiga ter tempo e dinheiro. Porque isso sim vai te proporcionar a realizar todos os teus sonhos e a curtir a tua vida da melhor forma possível. E para você que está assistindo agora, eu quero te fazer duas perguntas. Essas duas perguntas, elas vão te gerar uma reflexão. São perguntas que talvez, não sei se você já parou para refletir. A primeira delas é, e quem tiver coragem, escreva aqui nos comentários. Não tenha vergonha, porque o primeiro passo da mudança é nós termos consciência e assumir essa consciência dentro de nós. Primeira pergunta, você trabalha para a sua empresa ou a sua empresa trabalha para você? Qual é a sua situação? Qual é a situação do seu negócio hoje? Você está trabalhando para a sua empresa ou a sua empresa está trabalhando para você? Qual que é a diferença de uma para a outra? Se você está trabalhando para a sua empresa, isso quer dizer que a sua empresa não consegue andar sozinha. Que sem você, a sua empresa para e ainda corre o risco de fechar. Se a sua empresa trabalha para você, isso quer dizer que você já está conseguindo a primeira liberdade, que é a liberdade de tempo, onde você realmente consegue tirar férias, onde você realmente consegue fazer muitas outras coisas, porque você, dentro do seu negócio, é a pessoa que está criando as estratégias, é a pessoa que está acompanhando, que está verificando, é a pessoa que está conseguindo delegar, que está conseguindo fazer com que o negócio ande sem necessariamente você estar lá. Ela não depende de você. Se a tua empresa depende ainda de você, cuidado. Talvez você nunca conquiste a liberdade de tempo e você vai ter que viver para a sua empresa. E aí o que acontece quando você vive para a sua empresa? Você não tem um negócio. Você pode se tornar escravo do seu negócio. E aquele sonho que era de empreender, realizar todos aqueles objetivos, às vezes começa a se tornar um pesadelo. Por quê? Porque quando você vê, você está trabalhando 12, 15 horas por dia, final de semana, não vê os filhos crescer, muitas vezes o teu relacionamento começa a se desgastar, o tempo passa e você não está conseguindo aproveitar a sua vida e nem fazer realmente o teu negócio ter os resultados que precisa ter. Então, cuidado. A segunda pergunta é, você, empresário, consegue viver a vida que você deseja ou você está vivendo a vida que o seu dinheiro lhe proporciona? O que quer dizer isso, Leila? Hoje, vou te dar alguns exemplos e eu quero que você reflita. Hoje, você mora na tua casa dos sonhos ou naquela que o seu dinheiro pode pagar? Você tem o teu carro dos sonhos ou você tem o dinheiro, ou você tem o carro que o teu dinheiro pode pagar? Quando chega a final de ano, você faz a viagem que você gostaria de fazer? Ou você faz a viagem onde o teu dinheiro lhe permite ir? Como está a sua vida hoje? Você realmente está tendo a liberdade financeira?
Ou você só consegue fazer da sua vida aquilo que o teu dinheiro está permitindo e que muitas vezes é muito pouco diante da possibilidade que existe? Como está? Pare, pensa, reflita. E quando eu falo dessa questão do se você está vivendo a sua vida ou o que o teu dinheiro está te proporcionando, tem uma frase que eu gosto muito. Nunca superestime o que você pode fazer em uma semana, em um mês. Sabe, às vezes realmente você não consegue dobrar o faturamento do seu negócio, triplicar, ter a quantidade de lucro que você desejaria ou ter o capital de giro que você deseja dentro do seu negócio em uma semana, em um mês. Mas jamais subestime o que você pode fazer em 6 meses, 1 ano, 5 anos ou até mesmo em 10 anos. Por que eu contei a minha história no início? Porque se eu tivesse escutado meus pais lá no início que filho de pobre não estuda, eu só tenho uma certeza, que eu não estaria aqui hoje. Não sei onde eu estaria, mas eu não estaria aqui. E um segundo detalhe, eu estaria achando um monte de desculpas e justificativas para justificar, o meu fracasso, para justificar a minha não entrada em ação. Cuidado! Observe se diante desse cenário que nós estamos passando, se você está sendo protagonista dentro da sua empresa, se você realmente está fazendo o que precisa ser feito para alcançar os resultados que precisa, ou se você está começando a colocar barreiras, desculpas, justificativas para a tua não entrada em ação. Tudo é resultado, positivo ou negativo. Afinal de contas, positivo é quando nós alcançamos aquilo que nós desejamos. Negativo, na verdade, é quando nós não fazemos tudo aquilo que precisaria ser feito, aí não alcançamos o resultado que precisaríamos e damos o nome de fracasso. Ou falamos, não consegui aquilo que eu queria. Mas não, é só um resultado que não foi aquilo que você queria. Observe se você está sendo protagonista ou se você está sendo apenas um contador de desculpas e justificativas para não fazer o que precisa ser feito. É uma escolha. Qual escolha você está fazendo? E, infelizmente, a maioria dos empresários são empregados da sua própria empresa e não estão conseguindo viver a vida que eles tanto desejam. Por isso, a importância de ter um bom planejamento. Por isso, a importância de você saber aonde você quer chegar. E talvez você deve estar perguntando, Leila, mas para que serve um planejamento? Eu digo para você, é mais fácil eu usar aquele exemplo. Hoje eu mandei um vídeo, postei no meu Instagram, mandei para uma lista de transmissão no WhatsApp e usei bem aquela metáfora assim, quantas vezes você já se sentiu perdido? Quantas vezes você teve a sensação de sair e parece que não chega no lugar que você queria? Não ter planejamento é essa mesma sensação. É como se você tivesse um barco à deriva. Dentro de um barco está sendo levado pelas ondas do mar. Horas vai para um lado, horas vai para o outro. E de repente você para e fala, não, mas não é isso que eu queria para minha vida. Não, mas não é isso que eu queria para minha empresa. Nossa, minha empresa não está tendo o resultado que eu queria. Mas por quê? Aonde você quer chegar? Se você não sabe, se você não tem um planejamento, qualquer lugar serve. E aí fica igualzinho aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar e a vida vai levando. E a vida vai levando. Então, é muito importante ter um planejamento. E o planejamento, ele serve por alguns motivos. Primeiro deles, você precisa ter clareza. Ele te dá clareza de onde chegar. Ele te dá uma rota, um passo a passo do que precisa ser feito para que você realmente alcance os objetivos que você deseja. E também aqui eu acabei colocando uma frase bem interessante. Eu costumo comparar o planejamento com um mapa. O que acontece no mapa? Nós falamos assim que mapa não é território. O que isso significa? Quando nós temos um mapa, ele nos dá todo um percurso, ele nos dá toda a rota. Mas quando você está nessa rota, pode ser que apareça muitas coisas no meio dessa rota. Coisas, imprevistos, que não estava ali naquele mapa. Então, o planejamento é o quê? Ele é o teu mapa, ele é aquilo que vai te direcionar. Mas todo planejamento, para ser realmente eficaz,
você precisa ter uma flexibilidade. Você precisa ir ajustando ele de acordo com aquilo que você vai fazendo no seu dia a dia. Porque vai vindo imprevistos, coisas vão acontecendo e é importante que ele seja adaptado, que você realmente tenha essa flexibilidade de ir ajustando tudo aquilo que for necessário no meio dessa rota para chegar aonde você deseja chegar. Quais são os principais benefícios de ter um planejamento? Primeiro deles, um planejamento ele te dá muita clareza de onde você quer chegar. Segundo, ele te faz ter foco. Então, quando você não tem um planejamento, sabe aquela sensação de fazer 1001 coisa, mas chegar no final do dia e falar, nossa, eu trabalhei tanto, mas a sensação que eu tenho que eu não fiz tudo o que eu precisava, ou que tudo aquilo que eu fiz parece que não foi importante, porque você não consegue ter foco. Então, quando você tem um planejamento, você se mantém muito mais focado. Ele também te proporciona ter mais disciplina. Além de tudo mais, quando você tem um planejamento, um passo a passo, com prazos, com o porquê ele é importante, que eu vou falar daqui a pouco, como montar um planejamento que realmente seja eficaz, ele faz com que você tenha uma performance muito maior, ele faz com que você tenha resultados acima da média, ele faz com que você realmente seja uma pessoa altamente produtiva e que não se perca no meio do caminho. Também se torne mais assertiva, que as tuas decisões você tome de forma mais rápida, não fique pensando, analisando muito, porque se você sabe onde quer chegar e tem um passo a passo, decidir é muito rápido, o que é e o que não é importante para o seu negócio. Ele também faz com que você aproveite melhor o seu tempo e ele te proporciona muito mais qualidade de vida. Esses são os principais benefícios de um planejamento. Leila, mas como eu monto um planejamento? Quais são as etapas? O que eu preciso ter num planejamento para que realmente ele seja eficaz, para que realmente eu tenha maiores resultados dentro do meu negócio? Primeiro passo que você precisa ter: meta. O que você quer? Aonde você quer chegar? Qual é o objetivo que você deseja alcançar? Esse é o primeiro passo. Até porque, como que nós vamos fazer planejamento se eu nem sei qual o resultado que eu quero, o que eu quero alcançar? Então, esse é o primeiro passo. Qual é a meta, qual é o objetivo que eu desejo alcançar, tem que estar bem claro. Depois disso, tem um dado que eu gosto muito de colocar e nós utilizamos na nossa empresa e eu aconselho você por também. Por que é importante esse objetivo para você? Por que alcançar essa meta, esse objetivo é tão importante para você? Porque muitas pessoas colocam uma meta, um objetivo dentro da empresa e muitas vezes está relacionado a números, mas é apenas um número, não tem um porquê, ou esse porquê não é forte o suficiente. E isso não motiva o dono, isso não faz com que ele tenha motivação e também dificulta com que ele motive a equipe, as pessoas envolvidas para alcançar aquele resultado. Então, qual é o porquê? Por que realmente é importante eu alcançar aquele resultado que eu acabei de colocar como meta? Depois disso, prazo. Até quando eu quero ter alcançado esse resultado? Até quando eu preciso ter alcançado ou realizado isso que eu coloquei como meta? Outra coisa que é muito importante no planejamento, quem são as pessoas envolvidas? Para alcançar esse objetivo, vai depender só de você ou você precisa de mais pessoas? Você vai precisar da sua equipe, vai precisar de fornecedores, clientes, pessoas externas. Quais são e quantas pessoas você vai precisar para alcançar essa meta? Então, é muito importante fazer a relação das pessoas envolvidas dentro desse seu projeto. Depois disso, planejamento financeiro. Muitas empresas falham porque elas têm uma meta, até dão um prazo, começam a criar estratégia e quando vão para a execução começam a falar assim, não, agora nós vamos ter que parar, não, nós vamos ter que postergar, não, aconteceu um monte de coisa, não vai dar para continuar, porque não fizeram um planejamento financeiro. Qualquer meta, qualquer coisa que você vai colocar como objetivo no seu negócio, você precisa fazer um planejamento financeiro. Lembrando que mapa não é território, então esse planejamento ele vai te dar uma ideia do quanto que você vai ter de investimento no decorrer do processo
E lógico que no decorrer do processo esse investimento pode ser para mais ou pode ser para menos, mas é importante você ter essa previsibilidade de quanto você vai investir no decorrer para alcançar esses objetivos. Tendo essas informações, nós vamos para uma parte que eu gosto muito, que é fazer um passo a passo. Então, aí nós começamos. Para alcançar essa meta, o que nós precisamos fazer? Nesse momento, eu gosto muito de trabalhar com post-it. Eu sou ainda do papelzinho, eu adoro anotações. O que eu faço? Eu vou explicar como eu faço, tá? Então, eu coloco a meta lá, é que eu estou numa mesa, tá? Eu defino a meta, escrevo num post-it e daí começo assim, ok, para eu alcançar essa meta. Normalmente estou com o Anderson, quando nós estamos com os clientes, nós fazemos isso. Vamos lá. Quais são as ideias? E começamos a fazer... você começa a pegar aí todas as ideias que você tem de como alcançar esse objetivo. E vai listando. Sabe, cada post-it é uma ideia que você tem para alcançar essa meta. E vai fazendo todo esse passo a passo do que você acredita que é importante. Colocou essas ideias no papel, você vai começar a dar prazo para cada uma dessas ações. Quando que nós vamos iniciar? Quando pretendemos ter ela concluída. Colocou prazo, aí você vai começar a definir quem vai ficar responsável por cada tarefa dessa. Definiu os nomes, fez tudo isso. O que nós fazemos? Nós passamos aí para a nossa planilha no computador, porque nós temos compartilhado, eu com o Anderson, todo o nosso planejamento. Tem uma porcentagem. Então lá nós vamos dizendo assim, dentro do prazo, nós estamos dando o prazo, quanto que nós já realizamos aquela tarefa ou não, quantos por cento, 50, 30, já está em 100%. E nós conseguimos ir acompanhando a nossa performance. Sobre investimento, enfim, todos os detalhes nós vamos compartilhando depois naquela planilha. Depois que você fez o passo a passo, colocou na planilha, é muito importante fazer uma análise de cenários e uma análise de risco. É nesse momento que muitas empresas falham. Por quê? É muito comum, eu escuto muito, nós estamos dentro de muitas empresas com os nossos clientes e eles fazem um planejamento. Dentro desse planejamento, quando nós trabalhamos, eu faço uma pergunta sempre que é assim: o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer e você não alcançar essa meta? É isso que nós estamos trabalhando nesse momento. Eu já escutei algumas vezes falarem assim para mim: nossa, Leila, mas você está desejando o pior cenário? Nossa, mas você já está dizendo que o pior vai acontecer? Eu falo, não. É nesse momento que nós vamos nos preparar, porque nós estamos trabalhando dentro de um cenário real. Um cenário ideal seria tudo acontecer muito melhor, mas nós temos que pensar no pior cenário também. Se tudo der errado, o que de pior pode acontecer? E aí você anota tudo o que de pior pode acontecer. Depois que você anota tudo o que de pior pode acontecer, você vai pegar para cada item que você falou que de pior pode acontecer, você vai listar no mínimo 3 estratégias. Por que isso? Porque, primeiro, você já tem uma previsão do que de pior pode acontecer, então você se prepara para não deixar isso acontecer. Segundo, se isso vir a acontecer dentro da sua empresa, você já vai ter uma lista de ações. Ou seja, começou a dar os primeiros sinais que aquele pior cenário está acontecendo, eu tenho uma lista de coisas que eu posso começar a fazer para não deixar piorar. Então você consegue realmente agir de forma rápida, assertiva e conseguir fazer com que o teu negócio cresça cada vez mais. E diante disso, então você analisa os cenários e analisa os riscos. E a partir disso cria estratégias dentro desses cenários e risco para não deixar o pior cenário acontecer. Feito isso, então, esse é um passo a passo que nós utilizamos, é assim que nós trabalhamos o nosso planejamento. Foi sempre assim? Não. Eu fui melhorando no decorrer do tempo. Lá em 2006, eu não tinha essa clareza, eu não tinha esse conhecimento, então tudo poderia ter sido mais fácil, né? Consegui, alcancei, foi sofrido
E eu costumo dizer assim, o resultado que você ainda não tem é pelo conhecimento que lhe falta. Porque quando você tem o conhecimento, tudo pode ficar mais fácil. Quando você tem esse conhecimento, é importante a partir de agora que você coloque ele em prática. Quando você coloca ele em prática, você vê realmente os teus resultados vindo de uma forma mais rápida. Eu também já escutei alguns clientes nossos de mentoria falar assim, nossa, mas sem planejamento eu já tive resultados interessantes. Será que vale a pena planejar? E eu te digo assim, se sem planejamento você já chegou onde chegou, imagine planejando. Você pode conseguir o dobro, o triplo de resultado, mais rápido, de uma forma muito mais assertiva. A maioria dos nossos clientes de mentoria de negócios, diante desse cenário que está acontecendo, diante dessa crise, onde nós estamos vendo muitas empresas fechar, muitas empresas quebrar, nós temos vários clientes batendo recorde de faturamento de serviços que não são essenciais. Por quê? Planejamento, agindo de forma bem estratégica, com muita disciplina, ação e foco. E é isso que eu te pergunto, o quanto que você realmente está colocando em prática coisas, o quanto que realmente você está aproveitando o teu tempo de forma estratégica. Se você já faz um planejamento bacana, legal, continua fazendo. Se você não faz, começa a fazer ainda hoje. Ou amanhã cedo, quando você chegar na sua empresa, defina algumas metas e comece a colocar algumas ideias, comece a fazer alguns roteiros, prazo, muito importante, dê prazo e delegue. Quais ações, quais funções cada pessoa vai ficar responsável, acompanhe e você vai ver os resultados da tua empresa podendo até dobrar num curto espaço de tempo. Mas é muito importante você ter essa rota, você realmente saber o que eu preciso fazer agora, depois, o que eu preciso ir fazendo, um passo depois do outro, porque o mais importante do que a nossa velocidade é a direção. O que é importante, tá? É importante você sempre ter um planejamento a curto, médio e longo prazo. A curto prazo é você sempre definir metas do mês, o que eu quero para minha empresa para esse mês. Então, o que eu aconselho vocês fazerem? Nós trabalhamos muito com os nossos clientes a meta financeira, né? Então, quem já passou toda essa parte dentro da mentoria de custo, finanças, que nós começamos com o planejamento, nós trabalhamos muito focado em metas de faturamento, né? Então, o que é importante? Tenha metas de números dentro da sua empresa. Quanto que você deseja faturar, quanto que você deseja ter de lucro, porque eu sempre digo assim, mais importante do que faturamento é o teu lucro. Não adianta nada você faturar milhões e estar no 0 a 0. Então, qual é a sua meta de lucro, meta de custo, como que eu posso reduzir meus custos e colocando esses indicadores, números dentro do seu negócio, número do mês. Então, ter esse histórico de quais são os teus números e a partir disso, definir as metas do mês, pegar as pessoas que são importantes dentro do seu negócio, então os seus líderes, aquelas pessoas bem importantes dentro da empresa, fazer uma reunião com elas, passar essa meta para a equipe, junto com a equipe criar esse planejamento de ações, o que cada um vai ficar responsável, o que cada um vai fazer, colocar prazo, porque é muito importante. Falando em prazo, a mente humana, a nossa mente ela é muito incrível. Se você não põe prazo, ela fica solta. Então, se você faça esse teste, pede para o seu colaborador e fale assim, eu preciso que você faça isso. Mas se você não dá prazo, ele vai ter o critério de urgência dele. Pode ser que ele te entregue já em seguida, mas pode ser que ele vai te entregar daqui um dia, daqui 2 dias, porque ele vai colocar aquilo que você pediu dentro do critério de urgência de todas aquelas atividades que ele tem para fazer. Se você dá prazo para o teu colaborador, ele vai te entregar, tem uma tendência muito maior que ele te entregue dentro daquele prazo que você estabeleceu. Então, prazo é muito importante. Se você não tem costume de trabalhar com prazos dentro da sua empresa, a partir de amanhã, tudo que você for fazer de prazo. Só que tem um detalhe, a empresa é reflexo do dono. Se você deu prazo
não anotou em nenhum lugar para depois cobrar esse teu funcionário, não vai resolver nada. Você precisa ser o principal exemplo, você tem que ser aquela pessoa que todo o restante, todos os teus colaboradores, a sua equipe vai espelhar em você. Não adianta ser bom no argumento e falhar no exemplo. Então, se você vai trabalhar planejamento, tenha lá uma planilha, tenha algum documento que você vai registrar, que depois ela vai te dar ali, que você vai conseguir acompanhar, chamar esses teus colaboradores para conversar, porque se você deu prazo e depois não cobrou, não adianta, você vai querer depois cobrar, eles vão vir te argumentar e vai ser bem complicado depois você conseguir reverter essa situação. Mas prazo faz total diferença dentro do negócio e principalmente para fazer uma empresa crescer muito. E o que eu observei diante já de tantos anos trabalhando com mentoria de negócios e trabalhando com tantos donos de negócio. As empresas que sabem onde querem chegar e que têm um planejamento, elas crescem muito, muito mais rápido do que aquelas que não têm metas definidas e que não têm planejamento. Porque fica tudo muito solto, muito solto. Os funcionários ficam perdidos, às vezes até o dono fica perdido, ele não consegue passar o certo, o que é para a equipe, fica muito complicado. E a parte muito interessante de um planejamento, como eu falei, que você quando começa a desenhar ele, você já analisa as pessoas que vão ser importantes nesse processo, pessoas internas e externas, financeiro, quanto da parte financeira e o tempo. E é muito interessante que quando você faz o planejamento, às vezes você observa que aquela meta que você colocou, às vezes para um ano, você pode conquistar em 6 meses. E trabalhando de forma bem focada, talvez até em 4 meses. Porque você realmente está focado e fazendo o que precisa ser feito.